Olá, meus amados irmãos em Cristo. Hoje é terça-feira, 17 de maio de 2022. O tema da nossa lição, a morte de Sara. O escritor do livro de Gênesis foi muito inspirado ao colocar os acontecimentos antecipados numa ordem que mostrou o futuro das coisas. Por exemplo, mencionou o nascimento de Rebeca, antevendo o casamento dela com Isaac, e mencionou a morte de Sara, antecipando o futuro casamento de Abraão com Quetura. No entanto, Moisés dedicou um capítulo inteiro para falar de Sara, a mulher que apoiou Abraão em seu chamado divino para outra terra, tornando-se uma dona de tenda, porque Abraão se tornou um nômade, armando suas tendas em vários lugares, e Sara sempre ali fiel. Quando ele foi ao Egito em busca de alimentos, colocou Sara em grandes perigos diante dos governantes que viram na beleza de Sara uma futura esposa para o seu harém. Sara não reclamou em nenhuma dessas ocasiões. Só reclamou quando Agar a desprezou, zombando dela ao dizer que ela sim ia ser mãe de uma grande nação. Depois Sara viu Ismael e Agar judiando de Isaac e solicitou a Abraão que os despedisse para não haver mais atrito. Foi uma mulher e tanto. Enobreceu a vida de Abraão. Gostaria de ler 2 versículos do capítulo 23, versículo 19 e o versículo 20. Se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Éter e de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteira de Mare, que é Hebrom, na terra de Canaã, e assim pelos filhos de Éter se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. E a lição ela faz uma pergunta, meus queridos. Qual é a função do relato da morte e do sepultamento de Sara no cumprimento da promessa de Deus a Abraão? Vejam, meus queridos, a resposta. Sara foi sepultada na terra de Canaã. Abraão negociou e comprou um campo com uma sepultura para colocar Sara. Era um indício do cumprimento da promessa divina. Esta terra daria a descendência de Abraão. A morte de Sara teve uma importância, meus queridos, muito grande, principalmente porque foi logo após o teste pelo qual Abraão passou. No início, Abraão não falou nada para Sara, para que ela não interrompesse o plano divino para Abraão. Depois que ela soube do ocorrido, pode ter ficado chocada emocionalmente, e isso pode ter contribuído para um enfraquecimento emocional e físico também. Há pessoas que, quando fica nervosa ou toma um choque emocional, fica mal e demora a voltar ao normal. A Bíblia dedica um capítulo para falar da morte de Sara, mostrando sua importância no cenário da vida de Abraão e também no início do povo escolhido de Deus, gerado por Abraão, iniciado com Sara. A negociação de Abraão para comprar uma sepultura e colocar a primeira pessoa de sua família em Canaã mostra o início da posse da terra e o estabelecimento de Abraão e sua descendência ali para sempre. Uma esposa inteligente, meus queridos, enobrece o marido. Você já pensou nisso? Conta-se de um alto executivo, diretor de uma grande empresa, que parou num posto para colocar combustível. Enquanto abastecia o carro, foi até a lanchonete do posto e, quando voltou, viu que sua esposa estava conversando com o frentista.
Ele pagou e a esposa se despediu do rapaz. E no carro o marido quis saber quem era o frentista e a mulher disse que era um velho conhecido com quem tinha namorado em sua juventude. O executivo disse: "Que sorte eu ter aparecido em sua vida, pois hoje você é esposa de um alto executivo e não de um frentista." Ela disse: "Engano seu. Se eu tivesse me casado com o frentista, ele é que seria um alto executivo e você seria o frentista na história." Meus queridos, uma grande mulher na vida de um homem faz uma grande diferença. Sara foi uma grande mulher na vida de Abraão e Abraão é o nosso maior exemplo como pai da fé e pai de muitas nações. Que cada dia, quando estudarmos a história de Abraão, possamos tirar grandes lições para nosso crescimento, a vida espiritual. Que Deus em Cristo possa cada dia nos dar sabedoria para que assim possamos seguir o exemplo do pai da fé que foi Abraão. Um forte abraço, fique em paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.